Bom dia, pessoal. Hoje eu quero mostrar uma coisa diferente que aconteceu aqui num dos meus apiários. O dia hoje está chegando com uma temperatura muito boa, um sol lindo, né? Então as abelhas estão trabalhando desde cedo, muito forte inclusive, né? Assim como eu estou tentando mostrar aqui. Não vou chegar perto ali, mas dá para ver que as abelhas estão a milhão, né? Ontem eu também já vi isso, que ontem de tarde deu uma melhorada na temperatura e as abelhas aproveitam todo momento possível nessa época de muito frio. Mas o que eu quero mostrar é o que aconteceu com uma colmeia que eu estranhei que não estava trabalhando. Então, pessoal, ela tinha ninho, melgueira com um tanto de alimento, duas melgueiras inclusive, e olha o que aconteceu. Ela está hibernando e não consegue trabalhar, enquanto que as outras trabalhavam. Essa aqui não consegue trabalhar porque está sem alimento e sem energia. A gente vê aqui que eu estou tentando salvar esse enxame, na verdade, né? Então aqui eu tirei alguns quadros. Olha, vocês podem ver o que é a natureza, né? A abelha sem néctar, ela não tem energia. E além do frio, então ela fica hibernando. O fato de hibernar ajuda ela a sobreviver também, né? Porque daí ela consome o mínimo de energia. Agora que eu tirei os favos aí, que a temperatura, que o sol aí tá trazendo, até mesmo fora da caixa, uma temperatura melhor que dentro, elas já estão batendo asinha. Daqui a pouco elas, aqui provavelmente o sol aqui já vai ressuscitar elas, vai dar condições de talvez salvar a maioria das abelhas. Ontem tinha muita abelha na boca da caixa que passaram as noites de frio, né, que tentaram trabalhar e elas morreram, eu acredito, né? Algumas realmente morreram. Mas eu vim hoje justamente para ver se eu consigo salvar esse enxame. E olha aqui então essa melgueira, aqui está cheio de abelha, porque o enxame era super forte. Então o que adianta, né, pessoal? O enxame ser super forte se ele chega na época fria e ele não tem alimento. Ela realmente morre, não de frio, mas sim de fome. Fome, rapaziada. Então é incrível isso. Olha aqui, ó, as abelhas agora, ó, elas estão começando a se mexer. Eu até vou deixar essa melgueira, eu vou deixar aqui aberto um tempo. Agora é umas 10 horas da manhã, mas o sol está bem interessante hoje. A temperatura já está bem gostosa, que vai favorecer para as abelhas. Aqui, acredito que uma outra abelha já esteja. Continuando o vídeo, pessoal, que parece que tinha interrompido. Olha aqui então, aqui eu tirei alguns quadros lá dessa melgueira, né, que estão lá no chão. Tirei aquela melgueira inteira e aqui então estamos com a outra melgueira e logo abaixo o ninho. Até já larguei um pouquinho de mel ali, mas eu tenho que fazer o esquema porque eu trouxe tipo uma bandeja para colocar um litro, né, um quilo de mel ali, né, e eu vou colocar essa bandeja. Eu vou arrumar um lugarzinho aqui, vou tirar um pouco as abelhas aqui no lado e vou parar essa bandeja aqui dentro tipo assim, vou tirar, né, deixar uns quadros fora para conseguir acomodar essa bandeja, pessoal. Então é incrível. Olha só, não sei, talvez tenha abelhas aqui que não retornem mais, né? Mas a verdade é que ela no frio ela hiberna, ó. Dá pra ver que tem algumas ali, ó, a exemplo ali, ó. O que faltou é energia. Então se esquentar bastante hoje, seria importante que esquentasse mais, para essas abelhas saírem do estado de coma, digamos assim, né? Do estado de hibernação, né?
aí elas conseguem se alimentar. Eu não sei o que vai acontecer, provavelmente vai, é provável que que realmente vão morrer algumas abelhas aqui, né? Mas se eu conseguir salvar metade dessas abelhas aí, depois eu posso ir reforçando a alimentação enfim, vou fazer o que dá, né? Eu examinei ontem as abelhas, as outras abelhas no apiário do sítio, e lá todas estão trabalhando, só que 70%, 80% daquelas abelhas, elas têm sobreninho, e eu sei que o sobreninho estava com muito mel, e inclusive algumas melgueiras que também tinham tanto de mel. Então aquelas eu acredito que não vai acontecer. Essa aqui realmente aconteceu, porque eu deixei 2 melgueiras, mas na verdade o mel que ela tinha não era muito, né? Então esse que é o problema. Ela aguentou até um certo tempo, consumiu todo o mel, não, o inverno aí deu esses dias aí, esses últimos 20, 30 dias, e deu muita chuva, muitos dias seguidos de frio que as abelhas não conseguiram trabalhar, e aí o enxame forte acaba consumindo muito, né? Então é isso que acontece, pessoal. Mas vamos lá, vamos ver, eu vou ajeitar aqui. E mais adiante, num próximo vídeo, eu conto se eu conseguir realmente salvar essa abelha ou não. Então, pessoal, é um exemplo do que acontece quando a gente não cuida bem, né? Infelizmente é assim. Ou não analisa bem antes do inverno. Se bem que esse inverno está sendo muito mais rigoroso do que outros, né? Muito mais desfavorável, porque está dando muito frio, um frio mais intenso, e muita chuva, e poucas horas de calor ou de temperatura que realmente dê condições para as abelhas trabalharem, né? Então esse que é o problema, porque as outras que têm alimento, olha só, elas já estão trabalhando, estão trabalhando bem. Essa aqui nem é tanto, mas ali para cima tem outras caixas, ontem inclusive, trabalharam muito, muito, muito. Então, valeu, pessoal. Vou publicar esse vídeo aí porque pode servir de exemplo para outros colegas apicultores, né? Pessoal iniciante também, né? Então, no inverno, na região noroeste, a região sul, realmente tem que se observar nem tanto o inverno e o período de chuva, como a regularidade da temperatura que habilita as abelhas a trabalharem, né? Então, assim, se chover rápido, se der um frio rápido, mas se der dias intercalados, dentro de uma semana, por exemplo, se chover um dia e der mais 3 ou 4 dias de tempo bom, aí as abelhas vão conseguir trabalhar, mas se o inverno é muito rigoroso, é complicado. Valeu, pessoal, um abraço a todos.